Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e que carrega suas escolhas na vida pessoal e profissional. Não tem essa de separar. Já se perguntasse por que as coisas são como são? Por que as coisas acontecem desse jeito? Sabe quando chega perto de alguém e, ai, não sei, tem algo. Hoje todas as respostas serão reveladas com ela. Rafaela Dandolini Tasca. Olá, Temos que enfatizar, porque é tipo meio parente, gente. Descobrimos que temos um primo em comum temos um primo em comum. do agro, Do agro, verdade. famoso. Eu preciso dar essa volta de trator. Depois tem que descobrir se ele tá em casa, Tá. porque aí ele também é aqui desse edifício. Ah, então a gente vai bater ali. Pronto. Vamos lá. Para começar, para você carregar as suas escolhas. Muito obrigada, gente. Que lindo. Mais uma para coleção. Vamos lá. Rafa, quando a gente fala sobre energia, sobre mapa astral, signos, já estava escrito, tem isso mesmo? Ai, não é para acreditar. Eu acho que quando a gente fala de energia, para mim é uma das coisas mais certas que tem, assim, tudo é energia. E aí vem o que tu falou, né? Por que que às vezes não bate aquela energia? Por que que às vezes a gente não consegue conviver com alguma pessoa? Eu acredito muito que isso está completamente envolvido na questão da energia da pessoa. Então, é como se semelhantes atraíssem semelhantes, então vibrações semelhantes se atraem e vibrações contrárias ou muito distintas, muito diferentes, não conseguem esse convívio, né? Então, acho que muita coisa está escrito, mas eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio de escolher quem vai andar com a gente, quem vai caminhar com a gente. E uma dica que eu sempre dou e que eu acho que é essencial, a nossa intuição, ela nunca falha. Mas e o papo de os opostos se atraem? Se atrair, a questão desse oposto que a gente fala é muito nos gostos, né? E não na questão energética, porque não é porque a pessoa gosta de rock e outra de pagode, que eles não estão vibrando na mesma energia. Os dois gostam de música. Exato. Então, essa vibração entre eles, ela acaba sendo semelhante na questão energia. Porém, o gosto, enfim, vão ser escolhas diferentes, né? Dependendo da sua convivência, daquilo que viveu, que cresceu ouvindo, por exemplo, a gente tá falando aqui, claro, da música, né? Então, ficar naquilo ali pode não dar certo, mas não quer dizer que são pessoas que vibrem diferente, né? Às vezes eles estão numa mesma vibração, só que em sentidos opostos, querendo coisas diferentes. Quando a gente fala assim de relacionamento, parte um pouco para aquela coisa, amizade, namoro, casamento. Mas e quando é no relacionamento familiar? Sabe aquela coisa assim, nossa, desde sempre, eu e o pai, a gente sempre discute. Quando a gente se dá bem, a gente se dá muito bem, mas eu não sei por quê. Eu acho que é porque os nossos gênios a gente é difícil. Ou Pra porque vocês são astrologia, semelhantes. Quando envolve essa dinâmica familiar, sempre vem uma questão um pouco mais intensa. E aí a gente pode falar dos tais karmas, né? Então, quando a gente visualiza situações entre pai e filha, mãe e filha, irmãos, né? Irmãos é muito comum, né? Aquelas tipo aquelas coisas de discussões. novela, assim. E tudo que acontece na novela acontece na vida real, gente. Então, assim, essas questões ficam muito intensas quando a gente estuda mais sobre karmas, né? E aí a gente entende que provavelmente em outras vidas já aconteceram coisas. Então, essa dinâmica, não que todo mundo que esteja na nossa família já passou pela nossa vida de alguma forma, mas a grande maioria. Então, às vezes o pai dessa vida foi filho em outra vida, ou foi marido, ou foi pai por muitas gerações, né? Então, eu sempre gosto de falar da minha, né? Da minha história, porque daí eu posso abrir, eu posso contar, né? Não preciso da permissão de ninguém. E o que eu estudei, o que eu vivi nessa questão de saber um pouco mais sobre minhas vidas passadas é que meu pai sempre foi meu pai, mas ele nunca me criou. Olha só. Então, tem muita dinâmica dessa não criação. Então, nesta vida, é como se a gente viesse, não, agora eu vou ter que criar minha filha.
E aí corta, né, quase 40 anos dentro de Amiga, 30 e casa. poucos. Então tem essa dinâmica que vem de muitas vidas. Então isso a gente pode acessar via registros akáshicos, regressões, né, mas é importante não fazer por curiosidade, né, é sempre importante a gente ter um aparato, um apoio psicológico e emocional, cuidar muito com quem você faz esse tipo de trabalho, tem que ser alguém que vai te dar esse suporte antes e depois, porque nem todo mundo está preparado para saber das coisas, né. Então, e se seu pai matou você em outra É, vida, você está eu preparado para o isso? autoconhecimento ele liberta. É fantástico quando tu se aprofunda, tu consegue saber as tuas habilidades, entender traumas e tudo mais, mas a gente precisa estar disposto a isso. E Exato. também, assim, muitas vezes tu vai se aprofundar, mas espera aí, e o básico tu já fizesse? A gente tem que estar, pronto para isso. Pronto, pronto a gente nunca tá, né, mas Enquanto ser humano, a gente não está pronto para grandes coisas, grandes transformações, né. É muito mais fácil a gente ir vivendo a vida um dia de cada vez e colocando a culpa nos outros, colocando a culpa nos signos e deixar isso aí, né, rolar. Então, quando a gente se propõe a trabalhar alguma coisa na gente, aí vem a autorresponsabilidade. Por isso que eu digo, terapia para os fortes. Os fracos não conseguem fazer terapia. Quando vem essa autorresponsabilidade, esse fato de olhar para si e dizer: "Olha, sou eu que estou errando, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou atraindo", aí a gente começa a entender que a dinâmica é bem mais dolorosa dentro da terapia do que a gente achava que seria, porque uma coisa é você ir para uma massagem, vai sair relaxado, outra coisa é a gente ir para uma terapia e entender que o processo é sobre a gente, né. é verdade. E não pode mais culpar os outros. Não, nem os signos. Isso mesmo. Ficou famosa a frase: "A culpa é do meu signo", é Exato. sempre aquilo. Acompanho sempre as tuas diquinhas astrológicas, acho que elas guiam a nossa semana. "Ah, ok, essa semana então não vou tomar uma decisão". Não precisa ser agora, não tô, procrastinando, posso deixar para outra semana. Beleza, os astros não estão conspirando a favor agora. E Rafa, com quem mais que tu trabalha? Eu trabalho a parte astrológica, trabalho registros akáshicos, que são esses acessos de vidas passadas, trabalho com constelação familiar, trabalho com a linha do Axis Consciousness, que é barras de Axis, Axis Facelift, que são essas partes que fala muito da mente, Ai, que maravilhoso. é maravilhoso. As barras mesmo, eu digo que foi através delas que eu entrei no mundo das terapias, né. Tem todo esse cuidado com o corpo, mente, coração, né, porque trabalha o coração de uma forma mais emocional mesmo, diferente da mente. Trabalho também, com a mesa radiônica, né, que hoje eu trabalho com a mesa quântica, que é incrível e maravilhosa, e o atendimento terapêutico também, né. Isso tudo, gente, num espaço. Quando a Zaira veio aqui, eu disse pra ela: "Ai, o ateliê da Zaira é um refúgio, e o teu espaço também é, porque a gente fica lá em meio à natureza, é muito gostoso". Lá sempre foi essa busca de ter um cantinho que a pessoa pudesse se desconectar, sair, né, dessa coisa da cidade, da correria, e quando chegam lá, né, principalmente quem vem pela primeira vez, olha e diz: "Meu Deus, só de chegar aqui já parece que eu tô no paraíso". Uma curiosidade, Rafa, essa procura começa a partir de que idade? Ou, por exemplo, para quem já gosta dessa temática, vamos pegar astrologia. Tem bebê, criança, se recomenda fazer um mapa astral ou o ideal é ser quando crescer? Existem leituras diferentes, né, então a gente pode fazer. É incrível quando a gente faz para criança. Expande a mente da mãe, porque o que que acontece, né, a gente bota muito do que a gente buscou, do que a gente quer nos nossos filhos. Então aquilo que eu não vivi, eu quero que meu filho viva. Mas será que aquele filho vai querer viver aquilo ali? Então eu vou dar um exemplo que é muito interessante, porque era uma criança que tinha vários horários, né. Então, escolinha de matemática, porque queria que aquele filho desenvolvesse aquilo ali, piano, então tudo muito clássico, muito, né, na teoria estava lindo, Agenda cheia. agenda cheia e na teoria estava lindo, mas na prática era uma criança com muita energia, tinha muitos planetas e elementos em signo de fogo. Então, veio o diagnóstico de hiperatividade e eu disse:
essa criança não é hiperativa, essa criança tem energia, ela precisa gastar. E aí, claro, né, eu não posso ir contra a medicina, né, nunca, jamais, mas assim, vamos tentar melhorar isso? E aí eu disse: "Essa criança precisa lutar, precisa correr, precisa gastar essa energia". E aí quando a mãe faz a troca, tira do clubinho de matemática e bota no Muay Thai, acabou. Que Essa interessante. criança mudou da água para o vinho, essa criança se dedicou mais à escola, por quê? Porque ela conseguiu canalizar aquela energia para alguma coisa. É uma criança mais explosiva, no sentido de não estourar emocionalmente, mas ela precisa daquilo, ela precisa estar na rua, ela precisa de sol, ela precisa de terra, ela precisa se conectar com aquilo ali. E aí quando a mãe percebe isso, ela entende a força que tem um mapa astral na vida também de uma criança. Só que claro que não é uma leitura completa, porque eu não vou abrir intimidades de uma criança para uma mãe, porque isso pode ser usado também de uma forma ruim. Então a gente faz uma leitura mais pincelada, de direcionamento do que essa mãe pode instruir essa criança para ela estar mais alinhada, né. Então: "Olha mãe, provavelmente é uma criança que não vai querer trabalhar com algo normal, comum, cumprir horário, às vezes é uma criança que vai querer algo muito diferente. Então deixa fluir, deixa as coisas acontecer". Possibilitar isso, que Exato, chegue, tenha essa, a oportunidade de escolher. exatamente. Então a gente abre a mente da mãe, dos pais, né, e direciona essa criança para viver coisas mais alinhadas com aquilo que ela já nasce buscando, né, porque por mais que as pessoas falem: "Ah, mas o mapa astral é subjetivo". Não, ele é subjetivo, obviamente, e para cada pessoa vai ter uma interpretação, mas tá lá, gente. Eu sempre digo que tá escrito. Não, tá totalmente escrito. Eu vou já que a gente pode falar da gente, tá Pode, da gente autorizado. pode. Quando eu fiz o mapa astral, tem algumas coisas que eu acho que são válidas. O fato de eu ter feito pós 30 anos, eu me encontrei num momento que tudo que eu ia vendo no mapa astral, realmente, gente, é isso, é isso, é isso. Talvez se eu tivesse feito com 20, às vezes algumas coisas não fariam tanto sentido, porque eu ia estar em uma outra fase. Mas também muitas coisas eu teria evitado de insistir, porque não era aquilo para mim. E que hoje está mais do que claro. Ainda compartilhei antes com a Rafa sobre que eu trouxe isso para minha mãe e a gente foi conversando sobre o que tinha no meu mapa astral e tudo mais. E é muito interessante isso. Até mesmo para a gente trabalhar em terapia esses Exato, pontos. é. O mapa da Bruna é um mapa que veio muito ele foi muito esclarecedor, apesar de eu te conhecer há bastante tempo, mas tinham dinâmicas que eu não sabia que existiam, né, obviamente, e que apareceram no teu mapa muito certinho, né, "Olha, esse tipo de karma, esse tipo de dinâmica aconteceu na tua família e tal". Então o mapa ele dá esse direcionamento, e eu acho que a gente não importa a idade, a gente ouve ele, mesmo que tu tenha já a tua idade agora, com 30 e poucos anos, ah, se tu ouvir em janeiro e ouvir em dezembro novamente, vai ser diferente. Mas o mapa em si, ele não muda, né, o mapa natal ele é um só. Então com 20, com 30, com 40, é uma coisa que eu sempre digo, escutem novamente, né, que no meu caso, eu faço por áudio. Escutem, guardem, porque lá na frente isso vai fazer mais sentido ainda. Quanto mais maduro a gente fica, obviamente, mais a gente também consegue, se identificar nas coisas, porque a gente também se protege, se blinda de não querer ver certas coisas, né. Mas o mapa ele é a nossa história de vida, então tá tudo ali. E é totalmente diferente, apesar de que, mas não é só indicar data de nascimento, horário, local. Tem um monte de site que faz isso. Gente, eu já tinha colocado em um monte de site e não, eu não sabia da missa à metade. É É, muito o diferente. site ele vai padronizar, né, e é isso que eu não quero, por isso que as pessoas perguntam: "Ah, tu não tem isso escrito?". Para eu fazer escrito, o valor teria que ser muito alto, não ia chegar a tanta gente, porque eu ia perder muito tempo escrevendo, porque cada pessoa é de um jeito. É minucioso o trabalho. Exato. E aí no site ele vira padrão. E aí, por exemplo, a pessoa nasceu com sol em peixes e aí o ascendente é em virgem, que é o oposto complementar. Essa pessoa não consegue entender a dinâmica dela no mundo, porque uma coisa é totalmente oposta à outra. Quando tu faz uma leitura com um profissional, esse profissional vai conseguir fazer com que tu entenda como que tu te projeta no mundo e qual é a tua essência dentro de um ser que é solar. Então, o sol sempre vai, ser mais intenso, né, na nossa vida.
que é o signo que a gente fala, né? Ah, qual é o teu signo? É o signo solar. Então, ele vai ser a dinâmica principal, mas tem todas essas outras coisas acontecendo. E claro, eu poderia ficar dias falando de um único mapa, né? Então a gente faz um resumo e direciona aquilo ali para a pessoa se compreender, mas dá para aprofundar muita coisa. É muito interessante, até mesmo para estar hoje aqui fazendo podcast, o mapa também teve a total influência, porque ali eu descobri que em diversas casas aparecia a comunicação, tinha isso muito forte. E era algo que, eu sempre considerei que era porque eu era falante. Eu achava que era isso, mas e o porquê que eu era falante? Tinha tudo, já estava escrito, gente. Já estava escrito, já estava. Essa dinâmica da comunicação na tua vida, ela é muito forte, né? Então, o mapa, ele vai trazer essas potências também, né? As pessoas acham que é só, vai trazer karmas e problemas. Não, vai trazer os pontos fortes. Então, se eu tivesse lido o meu próprio mapa astral antes da faculdade, provavelmente eu já teria feito escolhas mais alinhadas e mais acertadas. Ah, seria melhor, pior? Não sei também, né? Teria muito do livre-arbítrio que a gente tem também. Mas eu acho que eu teria feito escolhas mais acertadas, né? Direcionaria melhor as minhas escolhas. Olha o caminho que a gente foi seguir, no fim das contas. E disso, pensando assim, mitos, verdades, o horóscopo, dá pra gente se guiar por ali? Eu não leio horóscopo, não acredito em horóscopo e já peguei recortes de horóscopo que são semelhantes a outros, então eu não acredito muito nisso. Você vai encontrar o seu amor essa semana. Como cada mapa astral é único, como é que eu vou generalizar ele falando de todos os piscianos, né? Então não tem como. Eu acho que é muito mais do que isso. Então, as dicas astrológicas que a gente dá das energias que estão acontecendo no momento dão mais direcionamento do que o horóscopo em si. Vai dar certo para algumas pessoas? Vai bater? Com certeza, né? Até porque ali é uma fala muito superficial, muito curta. Mas, dentro do seu mapa astral, você pode usar as dicas astrológicas e aí sim começar a identificar, né, onde que cada coisa vai se encaixar. Por exemplo, a lua, onde tá pegando em qual casa da sua vida, né? A gente tem eclipse agora no eixo peixes virgem, onde tá essas dinâmicas no seu mapa astral. Então, tudo isso faz mais sentido do que uma leitura de horóscopo, né? Até porque a gente não sabe que se quem tá escrevendo porque realmente leu. Claro, a gente tem horóscopos aí de pessoas que realmente são estudiosos, astrólogos, mas a gente não sabe se todo mundo que diz que tá lá realmente pegou essas informações com aquela O pessoa, ideal né? é verificar na mandala o Exato. que tá indicando. Isso. O mapa astral é sempre uma mandala, né? Como se fosse um retrato, uma foto do céu no exato momento que você nasceu. E a partir daquela mandala, você consegue identificar todas essas coisas que a gente vem falando aqui. E o tal do Mercúrio retrógrado? Estamos? Não, não Não. estamos mais, ele Ufa. já não está mais retrógrado. A gente tem outros planetas retrógrados, a gente tem Plutão, que fala muito de transformações, de, de abrir a ferida para curar, sabe? Eu lembro que no começo do ano tu tinha comentado numa das diquinhas que esse era o ano de assim, tudo que a gente botou pra debaixo do tapete, sacode a poeira. Exato. E vem essas dinâmicas de a gente se olhar, né? A gente tem Saturno retrógrado, Saturno é aquele pai que cobra, sabe? É o ancião do zodíaco, e ele vem falando disso, onde que você tá errando, né? Porque é sobre a gente. Então, é hora de a gente se olhar um pouco mais, né? As pessoas fogem muito, como eu falei, de terapia, de se melhorar. É mais fácil botar a culpa no signo, é mais fácil botar a culpa no outro, é mais fácil fugir da situação. E eu acho que nesse momento, neste ano específico, é hora de a gente olhar pra gente. Todos nós precisamos melhorar. Ah, mas você disse que faz terapia desde 2017. Sim, eu faço terapia desde 2017, mas eu ainda Eu tenho. também. Viu? Ah, Olha, piscianas, né? Mas eu ainda acho que eu tenho coisas para melhorar, porque eh, eu tive muitos traumas na vida, principalmente na vida amorosa, ah, muitos relacionamentos ruins, péssimos, assim, que fizeram eu me sentir muito mal, que realmente em momentos muito importantes da minha vida eu fui abandonada.
Então, tem muita dor ainda que precisa ser trabalhada, que é essas dores que a gente fala que a gente vai botando para baixo do tapete, e aí a gente às vezes não consegue, dentro de outras dinâmicas, hã, soltar totalmente, viver uma coisa super: "Ai meu Deus, tudo é lindo, leve, maravilhoso", porque a vida também não é tão assim, né. Mas a gente não pode achar que a vida é um limão amargo. A Não, gente é o tem que equilíbrio. a gente tem que achar que a vida, gente, é um morango com tâmara, sabe, e focar pra gente viver isso. Então, eu acho que essa busca de se melhorar, de fazer terapia, de fazer mapa astral, de buscar sobre informações, é pra gente viver esse morango com tâmara, essa coisa docinha, gostosa, sabe. Tudo conspira a nosso favor. Exato, eu quero terminar a vida vivendo um morango com chocolate. Queremos um morango do amor. Também, mas morango ainda ele é meio duro, né, eu acho Ah, é que a gente tem que verdade. quebrar aquela casca, a gente tem que quebrar essa casca, pra gente realmente saborear algo gostoso. E normalizaram muito uma vida difícil, uma vida que tem que ser penosa. E que pra te conquistar algo tu tem que sofrer. E eu não acho que é isso, eu acho que vão ter pessoas que vão sofrer, e daí vem a dinâmica de cada um. Mas eu acho que as coisas podem ser muito mais leves se as pessoas se cuidassem mais. E a gente está vivendo um período, emocionalmente falando, muito desafiador. As pessoas estão muito doentes emocionalmente. Então, vários casos que andam acontecendo e que a gente vê que as pessoas não estão bem emocionalmente. Tu acha que esse ano ainda tempo de procurar a terapia? Deixa para o ano que vem? Como que tá isso? A gente nunca deixa para depois. Eu acho que a gente sempre se arrepende de não ter começado antes. Eu digo que se eu tivesse começado antes, eu teria evitado vários problemas na minha vida. Nossa, E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Obviamente, como eu falei, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ainda para lapidar. até porque vamos quebrar aquele estereótipo de assim, não, ela trabalha com terapias, então, ai, ela é muito zen, ela é tudo perfeito, tudo está fluindo. Não, gente, é um ser humano acima de tudo. Exato, gente, tem boleto para pagar, tem fila no trânsito que a gente pega e atrasa. Então, assim, tá, tudo que as pessoas vivem, eu também vivo. Algumas coisas eu vou conseguir lidar melhor, né? Por quê? Porque eu já trabalhei questões que poderiam me travar, poderiam, me traumatizar, enfim. Então é aquela coisa assim, hoje, tá com medo, eu vou com medo mesmo. Hoje eu já tirei muito do meu ego para as coisas, ainda preciso melhorar isso, né? Porque eu venho de uma estrutura familiar que o ego é muito forte, sabe? Mas, assim, hoje eu aprendi a pedir desculpas, eu aprendi a elogiar, que era uma coisa que eu não conseguia. Eu aprendi a ver as coisas boas nas pessoas. Então, eu sou a amiga que fala: "Nossa, que linda que tu tá, gostei, isso, vai mesmo, faz, arrisca". Por quê? Porque eu aprendi a viver isso, né. Mas, de novo, É um tem várias exercício coisas. quase diário que a gente tem que É. fazer, porque tem aquele dia que a gente tá, ai, que tu quer ver esses dias que não tem sol. Sim, parece que o humor muda, né, a gente fica meio mal-humorado, meio pesado. Eu tô sentindo isso esses dias chuvosos, assim, e eu sou muito sensível, eh, sinto muito forte a energia das pessoas, a energia das coisas. Então, pra mim, o meu desafio agora nesse momento é sentir menos, né, enquanto as pessoas precisam sentir mais, outras precisam sentir menos. Eu sinto tudo com muita intensidade, então eu sofro muito, se eu amo demais, se eu odeio demais, se se eu enfim, tudo é demais. E isso é uma coisa que eu preciso ainda equilibrar, porque essa sensibilidade, ela traz aí à tona também coisas que, às vezes, eu boto pra debaixo do tapete, né. E que a gente carrega que nem é nosso. Vamos Exato. carregar as nossas escolhas, não as É. escolhas dos outros. Uma coisa que eu gosto muito que eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte: tenta sempre que você tá sentindo alguma coisa, perguntar a quem pertence isso, né, que vem muito da linha das barras de Axis. A quem pertence essa ansiedade? A quem pertence essa dor de cabeça? A quem pertence essa dor no meu joelho? Que às vezes do nada começa uma dor no joelho. Então a quem pertence isso? E que volte pra pessoa com uma consciência, né, pra que ela viva aquilo ali e não você, porque Umbigo, tapa. Não. pode tapar, né, gente, mas assim, não adianta você tapar o umbigo e você tá com a energia totalmente dilacerada, então você se equilibra primeiro e aí depois você pode tapar o umbigo. E não necessariamente você precisa tapar o umbigo
com algo físico, tá? Isso pode ser um ritual. Eu só não consigo lembrar se são os chineses, que eles fazem a da flor, né? Imagina uma flor no chão, aí você entra nessa flor e fecha. Hum. E ali você vai blindado. Tem gente que vai, quem é mais cristão e tudo mais, ou da linha do espiritismo, vai imaginar uma bola de luz ao redor da gente. Tudo isso é mentalização, gente, é mentalizar. Quando eu mentalizo que eu tô protegida, que eu peço proteção pra Deus, pra aquilo que você acredita, a gente vai com uma Eu força só maior. lembro de tapar o umbigo de verdade, porque daí mental eu tô sempre São Bento na cabeça. São Bento, São Jorge, tô sempre pensando nessas coisas. Mas daí eu chego em casa, ai, não tinha esparadrapo. Mas aí toma um banho, Ah, ó. toma um banho de boldo. Toma um banho de boldo, faz uma limpeza que é uma limpeza leve, tranquila, mas que vai tirar essa energia que às vezes a gente acaba captando durante o dia a dia, durante a nossa rotina. Colocar uma playlist, algo que também tenham ondas, é interessante. Sim, mas muito cuidado, porque tem músicas que a gente acha que tem alta vibração e não tem. Eu tenho uma playlist do Espaço Casa Frida que tem músicas de alta vibração, tá? Hum. Mas um tipo de música que eu gosto muito, e até tem uma pessoa no Instagram que de vez em quando ela aparece pra mim fazendo essas medições energéticas das músicas. As músicas do Das Aranha, gente. Então, pra quem é daqui Olha, de Santa Catarina, ou pra quem não conhece, existe uma banda chamada Das Aranha. E eles têm músicas com uma vibração muito legal. Armandinho também tem músicas muito boas. que interessante. Não, DASA, né? A gente é É, eu sou suspeita em suspeita falar. porque eu sou fã. Mas que bom! E é interessante a gente, e principalmente em tempos de internet, a gente checar essas informações. Porque muitas vezes a gente está, inteligência artificial, fazendo as perguntas, acreditando, não, fielmente vai vir a informação. Não, essa música é realmente algo que faz bem. Não, mas de onde tirasse essa informação? É importante estar verificando É. isso. Deus fala com a gente através de vários sinais, né? E ele fala também através da internet. Mas é claro, se você estiver ali procurando alguma coisa específica, o algoritmo vai te entregar mais do mesmo, né? Mas, por exemplo, você tá lá, pedindo uma resposta, e aí quando você acorda do nada, longe de tudo, aparece uma comunicação, quem sabe não é Deus falando com você, né? Ou às vezes você tá passando na rua, isso já aconteceu comigo, essa história é muito legal. Eu estava andando na rua e uma pessoa passou por mim, uma senhora, e ela passou rindo, assim. E eu: "Será que eu conheço? Será que eu não conheço?" E ela voltou, encostou no meu ombro, assim, gente, eu senti um arrepio, mas um arrepio gostoso. E ela olhou pra mim, isso eu tinha por volta de uns 18 anos. Ela olhou pra mim e falou assim: Você vai trabalhar com uma coisa que é muito interessante, muito legal. Tu não faz ideia". E eu, no auge dos meus 18 anos. Nossa, eu vou ter uma marca, eu vou. Nossa, moda. Exato. Na verdade, na época eu fazia administração ainda, porque eu não tinha muito direcionado o que eu queria, depois que eu fiz moda. E ela falou isso e ok, quando eu olhei pra trás, essa mulher não existia, ela não estava na rua, ela sumiu. E era uma rua que não tinha pra onde ela ir, sabe. E ela estava lá, falou comigo e sumiu. Então assim, ali eu tive algumas certezas, por mais que eu fui para o caminho da moda e tudo mais, amei trabalhar com moda, é gostoso, até hoje eu gosto, é uma coisa que, né, me encanta, mas eu tinha certeza que tinha um algo a mais, então a moda pela moda não me fascinou em nenhum momento. Eu precisava de algo a mais, algo que me preenchesse mais. Então, né, Deus fala com a gente de várias formas. Com certeza. E como essas palavras têm poder, porque antes a gente comentou sobre elogios, sobre essa necessidade, e não existem coincidências. Na segunda-feira a gente teve o encontro do núcleo e lá a dinâmica foi de elogiar alguém. Então, todas nós fizemos selfies com outras nucleadas e daí a gente foi indicando e elogiando o trabalho. Eh, como a afeição de todo mundo já muda. Esse encontro, como a gente fica, feliz em saber: "Não, vai acontecer para ti". A gente se sente tranquilo, ainda mais em épocas de ansiedade. E as pessoas elogiam muito pouco, né. De modo geral, como eu falei, as pessoas emocionalmente falando estão muito doentes. E aí elas não conseguem elogiar. A maioria das pessoas não tem o poder de elogiar o outro. Pra tu elogiar alguém, tu tem que estar muito bem consigo mesmo.
E as pessoas não estão, de modo geral. Claro, eu não tô falando aqui 100%, né, gente? Tem muita gente que tá muito bem consigo mesmo, mas a grande maioria não está. A gente tá vivendo um período de muita comparação por causa de internet e tudo mais. E o mais engraçado é que eu tenho uma cliente que ela é muito linda. Ela é impecavelmente linda. Ela é, sabe aquela beleza que transcende? E aí, a Bruna é linda, mas ainda é uma outra pessoa. Ela é monumental, assim, aquela pessoa meio Gisele Bündchen, que chega E chegando. a luz da pessoa? Mas a luz dela tá apagadinha porque ela fala que ela nunca recebe elogio. Olha. E eu sinto muito essa questão de quanto mais bonita você é, menos elogio você recebe. Uhum. Porque primeiro que as pessoas acham que ela recebe vários elogios. E isso vai fazendo com que pessoas lindas e belas se diminuam, sabe? É uma dinâmica que pode ser que não aconteça sempre, mas as pessoas acabam elogiando muito pouco as pessoas que mais precisam. A gente encontra, vamos pensar no mundo dos famosos, pessoas que são excepcionais por dentro e por fora. E que se tu perguntar, se considera bonito, sim, eu me acho normal, não acho nada demais. Porque às vezes precisa dessa aprovação do outro. Exato. É essa necessidade que a gente tem, assim, passou, tá saindo do banheiro, terminou de se arrumar, olhar de novo, tipo Nazaré Tedesco, gostosa. Se olhar assim, né? Tem E que é muito. despertar leão? Não, pode ser, né? Mas na verdade a gente tem que trabalhar a nossa Vênus dentro do mapa astral, né? Só que às vezes a pessoa vai dizer assim, vai elogiar a sua energia, vai elogiar. Só que assim, qualquer elogio é muito legal. É. Tem vídeos na internet de pessoas elogiando pessoas aleatórias na rua. Não sei se alguém aqui já viu. O quanto essas pessoas precisam daquilo naquele momento. O sorriso muda, a vibração da pessoa, tudo muda. Então, assim, eu sempre falo, elogiem as pessoas ao seu redor. Mãe, pai, amiga. Ah, mas eu acho que a pessoa tá bem. Você não sabe. Elogia, diz que a pessoa tá bonita, diz que gostou, né, da roupa. Não sei. Se você sente que a pessoa tem uma boa vibração, elogia isso nela. Porque tá faltando. E essa questão da conexão entre as pessoas. E isso conecta pessoas, né? Acolhimento, reconhecimento. É um abraço, é um elogio. As pessoas se distanciaram muito e eu acho que a pandemia também é responsável por isso. Afastou muita gente, afastou famílias, afastou, enfim, e isso deixou a gente frio. Então, assim, abraço, elogio, tudo isso é muito importante. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre, uma pessoa. Eu não consigo dizer que isso daqui é um bicho, porque para mim é a pessoa mais linda do planeta, né? Minha senhora. Qual a influência deles também em tudo isso? Porque eu sou cachorrenta, tu é cachorrenta, gateira, galinhas e tudo, né, gente? Assim, a gente acompanha a vida de Rafaela. É um zoológico. Sim, é quase isso. E a gente escuta muito, porque os gatinhos eles fazem aquela limpeza, os cachorrinhos, né, eles fazem muitas É, coisas, né, os minha cachorros, vida. eles são muito o amor incondicional, né? É um ser que vibra muito alto. Ele vibra muito mais alto do que qualquer ser humano. O ser humano, ele não tem capacidade para vibrar na mesma frequência de um animal, de um cachorro, principalmente, que tem esse amor incondicional. Então, ele só precisa de alimento, alimento e carinho, né? E aquilo Só, ali olha, só. é, e aquilo ali é o suficiente. E então o cachorro para a espiritualidade, ele é proteção, né. Então: "Ah, meu cachorro tá doente", provavelmente ele tá te protegendo de alguma coisa. Enquanto que o gato, ele é reikiano, né, e o gato, ele vem muito quando a gente tá precisando dele. Então eu tenho 2 gatos em casa, e ele vem quando eu tô muito mal, assim, ele vem, ele dorme comigo, né, tô passando por uma situação de estômago, então ele vem e deita exatamente onde tá doendo. São coisas Ele que faz o pãozinho. também, também, mas não necessariamente o pãozinho, né, mas esse negócio de sentar, de botar a cabecinha ali onde tá doendo. O gato, ele é muito sensível. E vou contar outra coisa que é muito legal. Eu passei por um período de muitos vultos, de muita visão, em 2020, via muita coisa, assim, e na janela do meu quarto tem
um fio de nylon e segura uma estrela que a gente bota de vidro, que a gente bota água e ela transforma o quarto num arco-íris na hora que bate o sol. E aí eu estava vendo muitos vultos e tal, e estava só eu e meu gato em casa, eu tenho um gatinho preto, né, e aquela estrela simplesmente bateu, pá, sem vento, sem nada, fez um barulho na janela. E eu vi o vulto passando. E quando eu olhei pro meu gato estava, tipo, arregalado, e ele viu também. Porque o gato, ele não se atrai muito pelo barulho, tá? Ele foge com barulho, geralmente. E ele viu que foi um vulto, assim, o mesmo vulto que eu vi, ele viu. Então, eles são muito espirituais, né? O cachorro também tem essa sensibilidade, mas o cachorro é mais no sentido de proteção. E o gato, ele é mais nessa questão de limpeza energética e espiritual. É muito interessante. Bom, pra gente que ama essas coisinhas de Jesus, não tem como não o quê? Hoje a gente tá fazendo um teste, gente, tá? Pra ver se a Mel vai ser contratada, se ela vai poder fazer parte aqui do nosso casting do podcast. Vamos ver, né, Melzinha? Eu sempre brinco que assim, nos períodos mais difíceis, eles nos curam. Muito. Porque eles realmente sabem, eles entendem, e é aquela coisa de confiança, porque eles não falam nada, mas o olhar deles entende tudo e É mostra verdade. tudo. A Mel foi me recepcionar, né, então É, tava com viu? saudades. Se deixar, a gente conversa por horas e horas e horas. Só que antes da gente terminar, eu quero perguntar uma coisa. Tá. Qual é, assim, ó, o segundo melhor signo? Porque o primeiro, né, é o nosso peixes. Então, melhor, pior signo, tem isso, Rafa? Pra mim não, né, eu não acredito que tenha o melhor e o pior signo, eu acho que cada signo tem seu ponto forte e seu ponto fraco. O que acontece é que quando a gente não tá bem emocionalmente, o lado ruim de cada signo acaba sobressaindo, né, então vem os tais signos que todo mundo fala, Áries, Gêmeos, Aquário, enfim. Na verdade, a gente é um pouco de tudo, porque a gente tem os 12 signos no nosso mapa astral. Então a gente é um pouco de tudo. O que sobressai é aquilo ali que tem algum ponto forte, o sol, uma lua, e aquilo ali acaba vindo com uma força maior. Mas todo signo tem lado bom e lado ruim, né? A gente precisa do impulso do ariano, dessa coisa de às vezes jogar no mundo sem pensar, de às Vai! vezes falar alguma coisa sem pensar. A gente precisa, da ponderação de um pisciano, da empatia de um pisciano. Eu acho que realmente as pessoas precisariam trabalhar mais esse lado Não bom há de vida peixes. sem piscianos na Não, vida, gente. são os empatas do zodíaco e assim, não é porque é meu signo, gente, mas de verdade, de coração. Quando você se depara com um pisciano, você precisa entender que ele tem o poder de se colocar no seu lugar. Então ele consegue sentir tudo muito, muito. Muito. Então, muito cuidado quando você lida com alguém algum signo de água, né? Câncer, peixes, escorpião, são pessoas mais sensíveis. Quando você vai falar com algum signo de terra, a virgem, capricórnio, touro, seja mais objetivo, né? Eles vão ser mais reativos, vão ser mais aquela coisa da cabra, do touro, que diz assim, tô aqui tranquilo, mas se pisou no meu calo, eu vou reagir. Então, tudo são ponderações que a gente precisa. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho de cada signo. Se a gente deixar, assim, ó, contar umas histórias, mas eu vou ter que contar essa. Uma amiga, sabe aquelas coisas, programa do Serginho Groisman? Então, tem um amigo que quer saber. Uma amiga, antes dela se relacionar com alguém, ela já te perguntou: combina? Tipo, peixes com leão, combina? Ah, sabemos que não combina porque nem sequer se tem mais em redes sociais, então não combina. Mas tem isso? Dá pra levar a sério? Dá, a gente pode trabalhar a sinastria daí, né? Tem signos que são mais compatíveis, mas nenhuma combinação é impossível. Mas, claro, essa história é uma história muito engraçada e divertida. Foi num carnaval, gente. Mas a sinastria dos mapas dá pra fazer. Então, é quando você pega um mapa de uma pessoa junto com outro e você une os dois e vê onde estão os pontos fortes e fracos desta relação. Seja pai e filho, seja mãe, seja marido e esposa, seja chefe e funcionário. Ah, também relação de trabalho é bem Também. importante. Porque quando o santo não bate Não tem. ali, mas tu tens que aturar. Às vezes um sócio,
Está em dúvida entre fazer uma sociedade com alguém? Quer dizer, se está em dúvida, É bom recuar, é né? bom pensar. Obrigada por ter Obrigada pelo vindo. convite, amei. Temos que combinar para fazer mais diquinha. Olha, Ah, Mel, eu também quero participar, gente. participe! Se você se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem novo episódio. Siga, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Carregando Minhas Escolhas.